Comportamento e função. Vamos então entender um pouco melhor o 13º tópico da estrutura de pensamento. Já temos aqui uma boa caminhada, chegamos praticamente aí à metade da estrutura de pensamento. Lembrando sempre que a citação do número relativo ao tópico não sugere qualquer tipo de hierarquia de um sobre o outro. É apenas uma questão metodológica, uma maneira que facilita gravar qual seja o tópico e o que tem como teoria por trás dele, tá bom? Então vamos estudar aqui um pouco melhor de comportamento e função. Definição. O prejuízo aqui é que cada comportamento tem uma função. Ela pode ser evidente ou oculta do partilhante. Vejam, é uma das poucas vezes em filosofia clínica que existe algo, como a própria definição sugere, como um prejuízo, ou seja, algo que de certa forma é válido para todos os seres humanos, para todas as pessoas. A ideia e a concepção disso se dá pelo seguinte motivo: é ao entendimento de que todo comportamento humano ele tem por si só uma função, ou seja, um para quê. Não existe um comportamento gratuito. É interessante também perceber que já dentro da definição está a questão seguinte: em alguns casos, estes comportamentos, tanto quanto as funções, são evidentes ao partilhante. Em outros tantos casos, não. Ou seja, a pessoa pode até ter noção ou ideia daquilo que faz, mas não ter uma ideia clara do que aquele comportamento cumpre como função, tá bom? Vamos estudar um pouco melhor como se dá isso na estrutura de pensamento, como é que a gente localiza isso. Um comportamento pode ter uma ou muitas funções. Veja um exemplo: eu vou para a praia para caminhar na beira do mar, descansar, ver pessoas diferentes. Então, quando nós formos à historicidade da pessoa e encontrarmos frases como estas que eu acabei de ler, sugere então que tem o comportamento e função, né, nesta estrutura de pensamento, e ainda que é um comportamento que tem muitas funções. Vejam aqui um outro exemplo. Ó. Uma função pode ter um ou muitos comportamentos. Aqui nós invertemos posições. Vejam, para aprender algo, eu preciso me concentrar no que estou ouvindo, escrever o que ouvi e retomar em casa. Vejam, então eu coloco uma função e coloco os comportamentos demandados para que esta função então se cumpra. Não existe uma regra do que vem antes ou o que vem depois, como ordenamento lógico. No entanto, é sempre entendido que função é aquilo a que o comportamento se dedica como resultado, e comportamento é tudo aquilo que é anterior ao resultado obtido, tá bom? Então, seguindo aqui, vejam, os comportamentos podem se enfraquecer, negar, afrontar, anular, gerar psicose entre si mesmos para dar cumprimento a uma ou mais de uma função e vice-versa. Olha só, gostaria de ganhar mais, ter mais dinheiro para obter conforto. Para tanto, peguei um trabalho na cidade vizinha. Esse é um pedacinho de uma historicidade de uma pessoa que via comportamento e função e entendia: eu preciso trabalhar mais, ali como exposto, para obter mais dinheiro e mais conforto. No entanto, para trabalhar nessa cidade vizinha, ele precisava de um veículo, coisa que ele não tinha, então ele contraiu uma dívida. E para ir para a cidade vizinha trabalhar, que era um trabalho um pouco mais distante, ele precisava acordar mais cedo e chegava em casa mais tarde. Vejam, não parece um contrassenso de alguém que queria ganhar mais dinheiro obter dívida e para alguém que queria mais conforto ter que acordar mais cedo e ir dormir mais tarde? Pois então, é aqui onde muitas vezes os comportamentos não estão de forma coerente atrelados às funções. É por isso que
É possível sim que muitas vezes os comportamentos possam se enfraquecer, negar, afrontar, enfim, gerar todo um choque interno no próprio tópico com as suas demandas e questões, que o resultado, né, que são as funções, podem sequer se cumprir. No entanto, dentro daquilo que é a historicidade da pessoa e a maneira dela de existir, ela pode entender isso de forma coerente. Ela pode, de certa forma, organizar isso dentro da sua estrutura de pensamento que seja cabível. Veja, como é cabível então alguém que quer ganhar mais, contrair um financiamento e dormir menos? Levando em conta ainda outros tantos inconvenientes desse tempo na estrada, menos tempo com a família e muito provavelmente com o deslocamento, em muitos dos casos, como este aqui que eu citei, é verídico que o sujeito sequer ganha mais. Ele tem uma folha de pagamento onde o salário dele é maior, mas dentro daquilo que é o custo de vida dele, até mesmo dentro dessa nova proposta de trabalho na cidade vizinha, ele ganha menos, sobra menos dinheiro no final do mês, quando sobra. Então aqui é necessário perceber quando de fato os comportamentos eles estão alinhados de forma a ter uma estrutura unívoca que sugere um encaminhamento adequado à função esperada dele. Caso contrário, a pessoa pode lotericamente estar tendo comportamentos de maneira a obter o resultado que ela pretende. Posso sugerir aqui ainda um outro exemplo de uma menina que quer namorar um rapaz e, ao querer namorar com ele, ela liga incessantemente, manda muitas mensagens, vai até a casa dele e procura cercá-lo de tudo que é forma. No entanto, ao fazer este tipo de comportamento, é justamente o contrário que ela obtém. Ela obtém um afastamento do rapaz. E na cabeça dela fica estranho, porque ela pensa, poxa, mas eu estou fazendo tudo. Mas é justamente esse tudo, estes diversos comportamentos, que faz com que o menino se afaste. Vejam, e a estrutura de pensamento, em muitos casos, ela precisa lidar com isso. Essa demanda, por exemplo, que pode ter surgido pelo resultado não obtido dos comportamentos, mais tarde pode ter que ser digerida lá no raciocínio, ou seja, um entendimento lógico do que acontece que quando ela tem uma atitude de buscar o amor, ela não consegue. Comportamento e função. Aqui, ela pode muitas vezes estar estruturando comportamentos conflitantes que não conseguirão dar a ela o resultado que ela pretendia. Um outro exemplo aqui, ó. Nem todas as funções podem ser elucidadas em clínica. Exemplo: vou ver um jogo de futebol. Aqui, obviamente, dentro do aspecto da brincadeira, muitas pessoas têm times para os quais elas torcem que uma vida inteira elas vão aos jogos, o time sequer tem um título, não ganha praticamente jogo algum e vive entre sobes e desces das divisões. Muito, muito, muito precário a vida do clube e alguns ainda piores torcem para times que sequer têm qualquer representatividade dentro do futebol. E aí, obviamente, para aquele que tem como característica um entendimento lógico, ele diz, mas como que é possível alguém torcer para um time que praticamente não ganha jogos? Aqui é uma das questões interessantes. E é onde muitas vezes a pergunta ela pode cair num ambiente infrutífero. Por quê? A que se propõe o comportamento dessa pessoa de ver um jogo de futebol? É diversão? É lazer? Mas se o time dela não ganha, qual é o lazer? Apreciar um bom jogo? É muito provável que o jogo não seja tão bom assim se o time dela sempre perde. Existem diversas outras coisas. Quais seriam as funções de comprar um veículo e guardá-lo na garagem e praticamente nunca utilizá-lo? Quais são as funções de ir trabalhar? Quais são as funções de casar, ter filhos? Aqui eu não estou sugerindo que não existam funções como para esta pessoa ver o jogo de futebol.
o que eu sugiro é que para muitas pessoas, estas funções nós não teremos o entendimento, nós apenas poderemos conhecê-las, em alguns casos, sequer conhecê-las. Como identificar, né? Como é que a gente identifica esse tópico ao longo da história de vida da pessoa? O filósofo precisa necessariamente pesquisar como se dá a interseção comportamento e função na malha intelectiva da pessoa. Ou seja, ao longo da história de vida, o filósofo clínico estará atento em todas as passagens, contextos da narrativa do partilhante, onde ele sugere determinados comportamentos em prol de determinados resultados. Alguns de vocês talvez pensem, mas assim, nós não agimos sempre em virtude de algo? Não necessariamente. Algumas pessoas o fazem no piloto automático. Algumas pessoas agem por impulso e por aí vai. A lista é muito grande. Aqui é realmente o filósofo clínico pesquisar como é que se dá essa conexão entre os comportamentos e as funções. Para quê? Justamente para entender quais são os comportamentos que a pessoa tem e quais os resultados que ela pretende. Se esses comportamentos de fato sugerem as funções desejadas. Se eles não são contraditórios, antagônicos, ou se inclusive a pessoa está colocando as funções primeiro e organizando os comportamentos de qualquer forma. Em alguns casos, a função pretendida, mas não é uma organização de comportamentos que atenda a estas funções. Aqui é justamente entender ao longo da história de vida da pessoa cada comportamento que ela tem, a que se propõe. Se há uma definição clara e a pessoa tem realmente um bom entendimento, é muito provável que há uma boa organização entre seus comportamentos e as funções pretendidas. Seguindo aqui, temos um exemplo bem simples. Olha só, um comportamento pode ter uma ou muitas funções. Aqui, um exemplo de um comportamento com uma função: ir trabalhar, ganhar dinheiro. Então, uma função e um comportamento. Algumas pessoas, elas agem literalmente desta maneira. Cada comportamento se propõe a uma função. Aqui, em algumas das aulas, eu trabalho, por exemplo, de pessoas que agem de maneira linear, ou seja, então cada comportamento que ela tem uma função específica. Vamos ver um outro exemplo. Olha só, um comportamento pode ter uma ou muitas funções. No caso aqui, o comportamento de ir trabalhar agora tem como funções ganhar dinheiro, construir amizades, desenvolver outras habilidades e ficar longe de casa. Quer ter um tempo para si? Enfim, aqui são pessoas que não conduzem o comportamento e função de maneira linear. São pessoas, por exemplo, que podem pensar em comportamentos por composição. Ou seja, é uma pessoa que cada comportamento dela terá diversas funções atreladas. Um dos exemplos que eu dei em aula, agora citando a segunda parte do exemplo, é o seguinte: uma mulher limpando a casa. Ela limpa a casa. Quando ela fala nisso, limpar a casa quer dizer, ao mesmo tempo, lavar a roupa, cozinhar, assar alguma coisa e por aí vai. Ou seja, existe o limpar a casa, comportamento, tem muitas vertentes que se conduzem a um só tempo. Às vezes o homem fala em limpar a casa para ele é passar pano, depois varrer, ou varrer antes, depois passar pano e depois fazer isso, ou seja, linear, um comportamento, uma função. Enquanto que a mulher muitas vezes ao limpar a casa faz por composição, um comportamento, diversas funções. Seguindo, uma função pode ter um ou muitos comportamentos. Vejam aqui, ó. Algumas pessoas veem primeiro o comportamento, já outras veem primeiro a função. Como já na definição anterior, aqui existe uma questão interessante. Algumas pessoas elas olham primeiro para a função. Um dos exemplos mais simples que eu conheço dentro do ambiente organizacional são pessoas que, ao serem contratadas, elas primeiro olham quanto vão ganhar, não o que precisam fazer para ganhar esse dinheiro ou para ter esses benefícios dentro da empresa. É interessante, mas é assim que algumas pessoas olham. Alguns gestores, por exemplo,
fazem a avaliação dos seus profissionais pelo resultado e não pelos comportamentos. Então quer dizer que mesmo funcionários profissionais com comportamentos duvidosos e atitudes que não sugiram boa índole podem ser muito bem vistos dentro da organização, uma vez que entreguem resultados dentro daquilo que era esperado, ou seja, o foco está na função. É interessante perceber, e aqui é uma das sugestões que usualmente eu dou em aula, consequência ou função é sempre resultado de algo que a gente fez, ou comportamento. Então é importante cuidar no sentido de estruturar comportamento e função, tendo em vista que, quando se pesa em cima da função como critério avaliativo, você está avaliando, na verdade, o resultado apenas e esquecendo que existe uma série de comportamentos, ou um comportamento, que foi o que propiciou esse resultado. Então, um pouco de cuidado disso no ambiente organizacional. A mesma coisa em casa, com filhos, com esposa. Imagina que você diga para o seu filho: o que você não faz não me interessa, desde que você tenha boas notas. Ou seja, se ele aprendeu, se ele estudou, se ele é um bom aluno na escola e por aí vai, você simplesmente descarta, desde que ele lhe entregue boas notas. Ao final das contas, ele pode estar tendo comportamentos terríveis que gerarão outros problemas, que não a entrega de resultado de notas. Então, um pouco de cuidado, tá bom? Vejam, me diga como me avalias e assim me comportarei. Muitas pessoas na administração olham dessa maneira, índole e comportamentos. Se ele tiver abertura e liberdade para fazer o que não deve, é assim que ele o fará, uma vez que ele precisa de uma orientação e ele precisa de um norte que digam como ele deve se comportar. Caso contrário, comportamentos duvidosos. Uma função pode ter um ou muitos comportamentos. Novamente aqui, ó, a função de ganhar dinheiro, acordar cedo, dirigir, ser pontual, resolver problemas. Nesse caso aqui, é uma pessoa que pensa em uma função e diversas coisas que ela precisa fazer para que aquilo seja atingido. Não existe um modo correto ou adequado de pensar, nem o anterior, que seria uma função, então sugerir um comportamento para ela, também não uma função e diversos comportamentos. É interessante entender aqui, dentro do contexto em que o partilhante está e também o filósofo clínico, quais são de fato as melhores maneiras do partilhante de existir diante das situações que se apresentam ao longo de sua vida. Algumas pessoas têm dificuldades justamente por enxergar para uma função apenas um comportamento. É possível perceber, por exemplo, um profissional que, quando chega ao final do mês e tem alguma diferença na sua folha de pagamento, ele diz: Mas eu cheguei pontualmente todos os dias. Ele diz: Sim, mas chegar pontual não é o único critério para o pagamento de salário variável, né? Pagamento de prêmio ou de um bônus. No entanto, ele vê uma coisa que ele fez, então a função tem que ser obtida. Ele não viu que ele tinha que chegar no horário, que ele tinha que entregar resultado, que ele tinha que bater as metas, que ele tinha que auxiliar os colegas, enfim, ter diversos comportamentos que sugerissem então a conquista daquela função, que era o prêmio. Aqui é importante ensinar as pessoas com as quais a gente convive, com as quais a gente trabalha, que sim, em alguns momentos um comportamento pode sugerir uma função ou uma função um comportamento, mas que em outros casos é um comportamento e diversas funções ou uma função e diversos comportamentos. Alguns casos na clínica é justamente esse o ajuste que o filósofo clínico faz. A pessoa muitas vezes se atrapalha quando para uma função tem diversos comportamentos. Ela sabe lidar e conduz com maior facilidade apenas um comportamento por vez, atrelado a uma função. Aqui, inclusive, podemos trazer uma outra questão dentro do ambiente organizacional e hoje em dia, inclusive, até mesmo familiar, que são as pessoas multifuncionais, pelo menos são assim chamadas. Um menino que está na frente da televisão, estudando e falando com os colegas no celular. De fato, a que função se propõe esse comportamento de estudar, falar com os amigos e ver televisão?
É importante tomar cuidado, algumas pessoas têm esse potencial ou capacidade, como queiram. No entanto, para tantas outras isso não faz o menor sentido. Eu sei que existe aqui um prejuízo que para as mulheres essa multifuncionalidade ela é um tanto mais fácil do que para homens. No entanto, sugiro isso apenas como um prejuízo, existem tanto homens quanto mulheres multifuncionais. Aqui o que vale entender é a quem isso cabe e a quem não cabe. Não é saudável você colocar um profissional que não tem essa característica de multifuncionalidade num setor onde isso é exigido dele. Muito provavelmente ele vai entender que precisa fazer muita coisa, que é muita atividade, quando uma pessoa multifuncional conduz diversas coisas ou conduziria as diversas coisas desse setor com alguma tranquilidade. Os comportamentos necessários, tanto quanto as funções, estão na história de vida da pessoa. Como assim? Parece óbvio, não parece? Se eu falo em comportamento e função, eu vou olhar na história de vida da pessoa. Mas se eu quero ganhar dinheiro, por exemplo, boa parte pode sugerir algo bastante simples e fácil, que seria, por exemplo, trabalhar. No entanto, eu vou à história de algumas pessoas e eu encontro lá pedir dinheiro para os pais. Pode ser um comportamento para ganhar dinheiro. Outros pedir esmola no sinal, outros depender de caridade, outros simplesmente esperar que alguém lhes ajude, não pedir, mas simplesmente esperar e por aí vai. Aqui é importante entender que não existe comportamentos que obrigatoriamente sugiram determinadas funções. É interessante entender para cada um quais são os seus comportamentos e as funções que ele de fato espera destes comportamentos. Aqui é o mesmo. Se você espera conquistar uma pessoa, quais comportamentos você vai ter? Cada um, provavelmente dentro da sua singularidade, pensou em comportamentos diferentes. Não bons, nem ruins, nem certos, nem errados. Mas pensou em comportamentos que lhe são muito provavelmente prováveis, né, ou que aprendeu e que sugerem que ele conseguirá o resultado. No entanto, para cada um é diferente. Inclusive, esta pesquisa na história de vida do partilhante é que muitas vezes vai nos mostrar problemas, porque muitas vezes o partilhante estruturou comportamentos que jamais lhe darão as funções pretendidas. Ou ele estruturou comportamentos que não estão alinhados com a função que ele quer, que até entregam resultado, mas nunca aquilo que ele deseja. Outros ainda fizeram diferente, estruturaram funções inatingíveis e rodam uma vida inteira com comportamentos tentando chegar lá. Só que a função é, já pela maneira como foi estruturada, inatingível. Em outros casos, o filósofo clínico, junto com o partilhante, vai fazer ajustes, vai dizer, mas meu filho, esses comportamentos eles não são para essas funções. Quase que como um quebra-cabeças, o filósofo, junto com o partilhante, vai organizar os comportamentos e as funções, que em muitos casos estavam trocados. Muitos comportamentos que era o ambiente organizacional, ou seja, que eram comportamentos da empresa, se tem em casa. E comportamentos que se tinha em casa tem na empresa. E, muito bem, o filósofo vai trabalhar junto com o partilhante e vai organizar essa casa. Muitas vezes, esta organização entre comportamento e função já garante um resultado muito mais adequado e ajustado às necessidades ou buscas do partilhante do que qualquer outro trabalho. Pessoas que têm este tópico como determinante, para tudo o que fazem há uma função. Assim como para toda função existem os comportamentos. Essa citação aqui, ela sugere basicamente o que está escrito abaixo. Como dizia um dos prejuízos dos antigos, não dá ponto sem nó. Aqui é muito provável que você conhece pessoas que ela não liga para você de maneira despretensiosa. Se ela liga, ela tem algo que ela deseja. Quando a gente diz, quando esse tópico é determinante para tudo o que fazem a uma função, isso já está dentro do prejuízo
da teoria da filosofia clínica para este tópico. No entanto, o que nós estamos dizendo quando ele é determinante, quer dizer que a pessoa vive com base em comportamento e função. Ou seja, tudo que ela faz, ela espera um retorno específico. Então, tudo o que ela faz é pensado a partir de comportamentos e resultados. A flexibilidade é menor. É como aquela pessoa que vai até a sua casa, lhe faz uma visita e ao terminar a visita, é óbvio que ela está esperando já, né, que você vá fazer uma visita na casa dela. Ou seja, ao ser visitada, ela espera ser convidada para visita. E ao visitar, ela espera que a pessoa vá até a casa dela também. Para algumas pessoas funciona assim. Se ela vai lhe visitar, é porque ela quer alguma coisa. Se ela vai trabalhar, porque espera alguma coisa. Ou seja, há uma relação forte entre tudo que ela faz, porque tudo que ela faz, ela espera um resultado. Quanto mais forte esse tópico, mais evidente fica essa característica. Ao final, nós temos então aqui um vídeo ilustrando um pouco de como funciona o processo educativo, educando por comportamento e função. Esse é um filme austríaco, uma propaganda, que sugere a educação de crianças a partir do exemplo. Este foi um pouco do que é o tópico 13, comportamento e função. Apenas um adendo final. Para pessoas que têm esse tópico como fraco, são pessoas que têm dificuldade de perceber a que se propõem os seus comportamentos. Ou, dizendo de outra maneira, são pessoas que esperam resultados, ou seja, têm a função clara definida, mas não conseguem estruturar comportamentos que deem vazão aos resultados esperados. Ok? De uma maneira geral, era isso. Apenas uma introdução ao tópico 13 da estrutura de pensamento, comportamento e função. Até mais. I'm a rabbit in your headlights, scared of the spotlight. You don't come to visit, I'm stuck in this bed. Are you looking where you're going? Thin rubber Have you actually got it right? That's nonsense! I don't think so! Did you see it right now?